Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG, porque qualidade de vida é fundamental. O nosso programa Entrevistas de hoje, uma edição totalmente especial, voltada pela história da cidade, aquele projeto Pioneiros que a nossa emissora Nova TV abre espaço para umas histórias muito interessantes. Nossos entrevistados, Daniel Radaeli, do Grupo Apaixonados por Franca, Marcos De Russi, da história do rádio e também da Amazonas Indústria e Comércio, e Dr. Onofre de Paula Trajano, um dos expoentes do setor comercial da cidade de Franca. Acompanhe. Muito bem, e na abertura do nosso programa de entrevistas de hoje, Daniel Paulo Radaeli, nosso entrevistado, convidado especial, que nos responde. Como foi que nasceu, que surgiu essa ideia do Grupo Apaixonados de Franca? Foi uma coisa interessante, eu comprei uma câmera fotográfica nova, de uma viagem que eu fiz, cheguei em Franca e fui utilizar essa câmera. Achei muito bonita a igreja naquele dia, com o luar que estava, e tirei uma foto da igreja de Franca, da matriz, e coloquei um enunciado em cima, Franca, uma das minhas paixões, e que retrata o que eu penso. No dia posterior, eu olhando a publicação que eu havia feito, milhares, centenas de pessoas, ou milhares de pessoas haviam curtido e expressado o seu sentimento por Franca. Pelas redes sociais? Pelas redes sociais, pelo Facebook na época. Eu estudei como se formava grupos e vi que não só eu gostava da cidade. E pensei em retratar a Franca atual e Franca, aquele arquivo do fundo do baú, que só as pessoas antigas da cidade tinham as fotografias antigas para restaurar a história da nossa cidade. E a partir daí formamos o Grupo Apaixonado por Franca, convidei alguns amigos e a partir desses amigos a ideia pegou e hoje nós temos mais de 30 mil pessoas no Grupo Apaixonados por Franca. Bom, você fala um pouco da história até aqui, mas o que você projeta para o futuro? Esse grupo, por exemplo, pode crescer? A tendência é de crescimento sempre. Nós temos pessoas, gente nova que todos os dias, e pessoas de vários países francanos que estão bem longe da nossa terra e que frequentemente nos contatam para que nós possamos fotografar algum lugar em que interessa e que relembra a história deles ou da família deles. Isso acontece com frequência? Todos os dias eu recebo e-mails, mensagens pelo Facebook, não só eu, mas o Djalvo, o Márcio, todas as pessoas que hoje são a estrutura do grupo. Bom, e você observa que continua aquele espírito idealista desde o primeiro dia? Vai só aumentando. A paixão pela nossa cidade era tão grande que nós vamos retratando coisas que a juventude hoje não sabia que tinha acontecido na sua. A história está voltando à tona. E nós estamos contando a história também deste momento, que ficará para sempre para outras gerações. Bom, aí que está o interessante. O pessoal já de cabelos brancos, claro que tem esse resgate como algo muito interessante e importante. Mas a juventude também curte? Curte, e muito, porque elas se interessam pela real história de Franca. Pela história de Franca contada pelos francanos que guardam suas lembranças, que até então ficavam adstritas à sua família. Hoje elas podem publicar, virtualizar essa história e todo mundo tem aquela curiosidade de saber como era Franca antigamente. Daniel Paulo Radaeli, como que a pessoa que está assistindo a nossa entrevista de hoje pode fazer para se integrar ao grupo Apaixonados por Franca? Simples, entrando no Facebook, procurando o grupo Apaixonados por Franca. Tem mais de 31 mil membros, 32 mil membros. Ela vai poder curtir a página ou acessar a página pedindo para integrar esse grupo. E nós aceitamos todas as pessoas. O que nós não aceitamos dentro do grupo é propaganda político-partidária, publicidade, porque não é o objetivo do grupo. Nosso objetivo do grupo é retratar Franca, o seu passado e o seu presente. Quer dizer que qualquer coisa que fuja disso não é prioridade? Não é prioridade e, infelizmente, às vezes nós temos que excluir algumas publicações que passam pelos idealizadores, porque não faz parte do objetivo do grupo. Mas, na essência, o objetivo está sendo cumprido? Totalmente cumprido e cada dia o fluxo de pessoas, nós temos um fluxo de pessoas de mais de 100 mil pessoas dia acessando a página Apaixonados por Franca. Parabéns, Radaeli. Obrigado.
Bom, na sequência dessas reportagens especiais da Nova TV, o nosso entrevistado de agora é Marcos Derrussi. Ele é uma espécie de guardião da Amazonas Indústria e Comércio, que agora completou 70 anos, nessa parte tão importante do aspecto cultural da nossa cidade. É isso que nos traz até a Amazonas para ouvirmos Derrussi, para que ele possa, em depoimento, explicar bem o seu trabalho e o que ele conseguiu preservar. Derrussi, obrigado por atender a nossa reportagem. Muito obrigado. Eu estou às suas ordens. Você preserva aqui, basicamente, a história da Clube Hertz, das emissoras coligadas, a principal emissora do interior do estado de São Paulo, é isso? Exatamente. Entre outras coisas, né? Hoje eu fui designado como guardião da história da empresa Amazonas. Entre as coisas que estão englobadas na história da empresa, está esse pequeno museu que você está vendo aqui ao lado, que preserva um pouco algumas fotos, alguns discos e materiais da Rádio Clube PRB5, Rádio Clube Hertz, que foi uma emissora que não existe mais. Terceira emissora do Brasil? Não, ela foi a primeira do interior do Brasil. Ela foi fundada em 1925 por um grupo de empresários, de entusiastas, vamos dizer aqui de Franca. Entre eles, um deles era rádio amador, e ele mexia muito com isso, e ele acabou montando uma emissora que tinha um alcance apenas local. Mas com o tempo se ampliou e ela foi crescendo aos poucos. E ela durou até os anos 70, se não me engano. 73. Por aí, né? Até 73, quando foi declarada perempta. Exatamente. Então, por causa de uma lei que existe até hoje, ela foi obrigada a fechar suas portas. Ok, Marcos Derrussi, essas fotos que você preserva, essa casinha tão bucólica, tão bonita, aqui era o transmissor e hoje pertence ao conjunto da sede social da Amazonas. Exatamente. Hoje aqui ficava o transmissor da emissora, né? Hoje ela é a lanchonete e o restaurante da Amazonas, que fica ao lado das piscinas da empresa também, que depois nós vamos conhecer lá depois, né? E outra, uma pergunta, essas fotos mostram, por exemplo, o primeiro microfone dos anos 20 aproximadamente, depois outras imagens, um lugar realmente histórico e bonito, e algumas peças, até discos antigos. Eu gostaria que você mostrasse, por exemplo, uns 78 rotações. Ah, pois não. Eu gostaria de mostrar, dá licença, isso aqui é uma peça que mostra como é que se conservavam os antigos discos de 78 rotações da empresa. Ela tinha a sua própria marca, da Rádio Clube Hertz SA PRB5. Das emissoras coligadas? Não, das emissoras coligadas veio depois. Aqui era uma emissora particular. Mais tarde ela foi vendida para as emissoras coligadas e passou-se então a usar-se essa capa com o logotipo das emissoras coligadas, né? Tira, por favor, o disco 78 rotações de dentro da capa para que a pessoa possa ter uma imagem exata de como eram os discos daquele tempo. Esse é um disco de 78 rotações. No caso aqui é um disco do Jorge Goulart, um cantor muito popular na época, né? E você preservou isso como? Quando fechou a emissora ou você também trabalhou muitos anos lá? Eu realmente não me lembro como foi, mas eu me lembro que eu peguei esses discos porque a rádio estava sendo, vamos dizer, desmanchada, assim. Eu tinha muitas coisas que eu peguei e consegui guardar e tal, porque eu não sei, alguma coisa me dizia que aquilo tinha muita importância, né? E foi a rádio PRB5 onde trabalharam expoentes do rádio do Brasil, Vicente de Porassi, Pedro Luiz. Eu gostaria de mostrar um disco da época que vieram depois dos 78 rotações, que são os long plays. Esse é um long play da época, para ver que alguém escreveu à mão aqui, PRB5, sabe? Esse é um disco da época de 10 polegadas, mas é um long play, né?
Bom, você preserva tudo isso, mas tem um outro aspecto interessante do seu trabalho pessoal que eu gostaria de lembrar. Por exemplo, Laércio de Franca, você conseguiu reunir imagens, som e preservar muita coisa. Parabéns, e vamos mostrar um pouquinho também sobre Laércio. Ah, sim, sem dúvida. Eu não tenho muita coisa no momento, mas isso a gente depois pode arranjar, né? O Laércio é o seguinte, eu acompanho o Laércio desde a fundação da orquestra, que foi em 1959. Desde aquela época eu acompanho o Laércio e colaborei com ele até o seu falecimento agora há pouco tempo, né? Ô Marcos, o que mais você conseguiu preservar e dentro desse trabalho realmente muito importante? Eu preservo tudo que eu posso, eu tenho muita coisa em casa, né? Se for enumerar, dá muita coisa. Então, eu tenho muitos objetos antigos e tudo mais, mas são objetos pequenos, coisas, não tem coleções, isso não tem. Eu tenho uma coleção particular de long plays, que tem quase 1000 LPs que estão guardados. Mas são LPs particulares meus, da minha coleção particular, né? No rádio você trabalhou na PRB5 durante quantos anos? Na rádio eu comecei a trabalhar quando ainda era em cima do prédio onde ficava o Bar Santa Maria, ali na Praça Barão da Franca. Ali eu comecei a trabalhar ali em 1957, 58, por aí. E fui ali, depois ela mudou para um outro prédio um pouco mais abaixo, perto da esquina da Rua do Comércio. Ali eu fiquei até 1962, 63. Daí eu saí, fui fazer outra coisa, fui ser bancário. E aí minha vida prosseguiu de outra forma. E de repente você está aqui na Amazonas S.A. com essa tarefa tão importante há quanto tempo? Aqui na Amazonas há pouco tempo, porque eu logo em 1972 eu vim para Amazonas, voltei para aí, daqui não saí mais, né? Muito tempo. Então, e fui acumulando coisas, guardando e tudo, além da própria memória da gente, né? Parabéns, Marcos de Russi, por esse trabalho de preservação e, de outra parte, obrigado por ter nos atendido, que eu tenho certeza que o nosso telespectador gostará de tantas lembranças, tantas histórias bonitas. Eu fico agradecido pela lembrança. Muito obrigado, viu? A Amazonas também agradece a sua atenção. E agora o nosso telespectador terá um pouquinho desse trabalho extraordinário do Marcos de Russi, quando ele cuidou pessoalmente da preservação da principal e mais tradicional, mais querida orquestra do nosso interior, Laércio de Franca. Um brinde especial para você, nosso telespectador da Nova TV.
Móveis G&G. Qualidade. Bom gosto. Sofisticação. Venha se surpreender. Rua José Marques Garcia, 1266. Móveis G&G, porque qualidade de vida é fundamental. Com características de clima, temperatura e altitude única, a Alta Mogiana é conhecida no mundo todo pela qualidade excepcional de seus grãos de café, produzidos por pequenos e médios cafeicultores da região através da Cocapec. São estes grãos que dão origem ao café Cocapec e café Tulha Velha. Grãos de café produzidos por rigoroso processo de escolha e torrefação. É uma bebida incomparável que traduz a excelência do café da Alta Mogiana. Café Tulha Velha, o autêntico café brasileiro. Em Franca, Tulha Velha e Senhor Café, nas principais cafeterias da cidade. Doutor Onofre de Paula Trajano, um pouco da história do Magazine Luiza. Como é que tudo começou? Olha, nós começamos há 60 anos, né? Até comemoramos na Bahia agora recentemente, num congresso com os nossos funcionários, que nós chamamos de 6.0, né? E nós estamos muito felizes porque manter uma empresa durante todos esses anos, num país tão difícil como o Brasil, com a legislação tão pesada, tão burocrática, né? E crescendo numa cidade do interior, como nós somos, e Franca era uma cidade pequena naquela época, hoje você está me dizendo que tem quase 400 mil habitantes, nós estamos muito felizes por isso, porque acho que nós representamos Franca pelo Brasil, nós estamos em quase todos os estados do Brasil. Então nós estamos muito felizes por isso, hoje somos uma empresa que tem história. Doutor, começou com a cristaleira, como foi? A Luiza e o Pellegrino, quando se casaram, eles eram viajantes. E ela tinha trabalhado muitos anos na casa de Gino Caleiro. E eles tinham um interesse muito grande de ter uma empresa. E ela tinha uma amiga que era dona da cristaleira, que ofereceu na época, em novembro de 57, me parece, isso, ofereceu a cristaleira para ela. E no dia 16 de novembro foi fechado o negócio, há 60 anos atrás, que começou a nossa história. E hoje quantas lojas tem a rede e quantos funcionários ainda aqui aproximadamente? Nós estamos com aproximadamente 21.500 funcionários do Brasil todo. Estamos em 21 estados. Doutor, o senhor, durante esses 60 anos todos, o Magazine Luiza já viveu todo tipo de crise. Cada uma diferente, às vezes até mais difícil, mais pesada que a outra. E como que foi superar tantas crises e continuar sobrevivendo e crescendo? Olha, você só vence as crises com o trabalho. Nós trabalhamos muito, lutamos muito. Hoje nós já fomos a primeira empresa para se trabalhar, somos hoje a quarta empresa para se trabalhar no Brasil. Foi trabalhando muito, valorizando a nossa equipe e tendo preços acessíveis e com prazo alongados. Então tudo que era possível fazer no varejo nós fazíamos. Tínhamos um bom atendimento, bons funcionários, formamos uma grande clientela e hoje somos, no mercado, no varejo, a empresa mais respeitada do Brasil. Isso nos honra muito. Doutor, alguns anos atrás, o jornal Estado de São Paulo pediu a nós uma reportagem interessante, que contasse a história da empresa que está indo do interior rumo à capital.
Porque o normal é vir a rede de lojas da capital para o interior. Como que foi isso e quando é que começou essa trajetória do interior para São Paulo e para as grandes capitais? Começou como eu contei, né? Com a Luísa que comprou ali a cristaleira na Voluntários. Depois nós abrimos Barretos, Ribeirão Preto. No dia que inauguramos Ribeirão Preto, inauguramos 3 lojas e fomos crescendo, fomos para Araxaba, sul de Minas. E num dia só inauguramos 48 lojas em São Paulo. Foi daí, eu não me lembro agora, mas já faz uns 18 anos, mais ou menos, 20 anos, nós inauguramos 48 lojas em São Paulo, que foi a única inauguração com um volume tão grande de lojas feita em São Paulo, que é a capital do Brasil hoje, né? Então aí a nossa história é assim, daí nós esparramamos para esses estados todos e agora queremos alcançar o Nordeste. Doutor, o senhor citou Ribeirão Preto. Até pouco tempo atrás havia aquela briga, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora, era feriado aqui, não era em Ribeirão Preto, todo mundo ia comprar em Ribeirão. Parece que não se discute isso há mais de 10 anos em Franca. O que aconteceu? Como que foi a mudança? Primeiro que isso é coisa do passado, né? Hoje o Franca evoluiu. Como o Franca cresceu, evoluiu, hoje é uma população aí de 380, 390 mil habitantes, a cidade se impôs como tendo uma grande indústria e agora também um grande varejo. Porque as grandes empresas que não estavam aqui vieram por filiais aqui. Então, aí a própria empresa, a própria cidade se impôs através de um grande crescimento e uma grande evolução comercial. Recentemente, Franca recebeu o título a 5ª cidade onde melhor se vive. O que o senhor diz a respeito? Como é que foi essa história? Eu acho que Franca tem qualidade de vida. Nós temos a melhor água do Brasil, né? A Sabesp hoje produz aqui a melhor água do Brasil. A rede de esgoto 100% tratada, né? E uma cidade bonita. Franca é uma cidade bonita e bem cuidada. Nós tivemos sorte que as últimas administrações cuidaram muito bem da cidade. A cidade é bem cuidada. Tem uma diferença muito grande com Ribeirão Preto, né? A nossa cidade hoje não é esburacada, é asfaltada, muito bem cuidada, né? Então nós estamos muito felizes por isso. Sabesp, por exemplo, uma história que tem 40 anos. E eu tive a felicidade de votar a favor. Eu era vereador na época e muita gente contrariou, estava contrariado porque a Sabesp vinha para Franca, mas acontece que ia para o hidrômetro, e o hidrômetro controla o gasto. Mas em compensação aqui não tem escândalos de água, esgoto, enquanto tem vários municípios, porque a Sabesp é bem gerida. O senhor então participou daquele primeiro grande movimento que garantiu a vinda da Sabesp? Eu participei e na época do Hélio nós fizemos a campanha para que realmente a Sabesp viesse para Franca. Hélio Palermo. Exatamente. Hélio Palermo era o prefeito, o senhor depois vereador, foi presidente da Câmara? Líder dele na Câmara. Político o senhor não quis, abandonou, talvez pelo crescimento do Magazine? Exatamente. Correto. E o futuro do Magazine, o que o senhor projeta, o futuro da própria cidade, como que o senhor enxerga, por exemplo, a Franca daqui 20 anos? Eu enxergo uma população crescendo nessa proporção com mais de 500 mil habitantes. E uma cidade muito bem cuidada, a vantagem é disso. Eu acho Franca uma cidade limpa, bonita, bem cuidada. Nós estamos muito felizes por isso, porque estamos hoje numa boa cidade com qualidade de vida. Se a Franca cresceu, tinha uma estrutura industrial, cresceu muito no setor logística, de comercial, mas também educacional. Vencemos então barreiras? Todas. Eu acho que Franca venceu todas as barreiras. Somos hoje uma cidade universitária com 2 faculdades de medicina, 3 faculdades de direito, né? Economia. Então eu acho que estamos muito bem servidos na área de ensino educacional. Doutor Onofre de Paula Trajano, nosso entrevistado de hoje. Agradecemos. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma entrevista pela Nova TV. Até a próxima edição. Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG. Porque qualidade de vida é fundamental.